Nós escolhemos a Mariana, não foi à toa, né? A Mariana é psicóloga da clínica. Então, contar um pouquinho da Mariana, né? Ela chama Mariana Rodrigues Gonçalves. Ela é graduada em psicologia pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, pós-graduada em neuropsicologia também pelas Ciências Médicas. Está fazendo a pós-graduação também em cuidados paliativos e terapia da dor pela PUC. Também, né, pós-graduando em comunicação e oratória. Fez mestrado em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da UFMG, e ela é mediadora dos grupos, né, da Clínica Mais 60, tanto o grupo transformador, quanto mente ativa, quanto reflexivamente. Então, te agradeço muito, Mariana, por ter aceitado o convite. E no mês de setembro, né, como muitos sabem, é, é, é um mês, né, que é feita a campanha do Setembro Amarelo, né? E a campanha ela foi iniciada em 2014, foi o primeiro ano em que a Associação Brasileira de Psiquiatria, né, começou a fazer a campanha contra, né, assim, é um mês voltado para a prevenção do suicídio, né, e por conta disso, né, falando nas nossas redes sociais, os comunicados internos, tudo a gente tem falado, né, traga o tema, né, da prevenção do suicídio, mas estamos passando também por uma pandemia, né, as coisas estão um pouco mais controladas, mas a gente ainda está vivendo momentos difíceis na pandemia, e a gente convidou a Mariana para falar, né? A gente quis que esse mês fosse um mês que a gente falasse de morte, morrer, de luto, né? Que a gente pudesse trabalhar bem esse tema. E Mariana vai trazer para a gente hoje, então, as especificidades no luto no cenário pandêmico. Então, ela vai trazer uma conversa bem, né, de reflexão para todos nós pensarmos muito, né? Até na nossa postura nesse momento tão complicado de pandemia, né? Então, Mariana, a palavra está com você. Obrigada, Ana Carolina. Boa noite, né? Boa noite a todos. Gostaria aqui de iniciar agradecendo o convite, né? Aí a Mais 60 Saber, que é um tema que eu gosto pouco. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de falar sobre isso, então para mim é um prazer, né? Ainda mais no Setembro Amarelo, né? Uma responsabilidade para a gente trazer à tona aí esse tema que é tão relevante, que é o luto, mas também vocês vão ver que eu vou falar muito da morte, né? Como um todo. Primeiro, para depois a gente ir entrando no luto e depois no luto especificamente nesse contexto pandêmico. Vou compartilhar aqui com vocês o slide. Só um minutinho. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim? Sim, isso aqui não está no módulo de apresentação. Tá, eu tenho que alterar isso. Onde que eu altero isso? Lá no... Quando você começar a colocar a apresentação, abre a tela para ver se eu consigo te ajudar. Eita. Deixa eu ver aqui. Parece que está carregando. Uhum. Ah, tá aqui, né? É isso mesmo? Sim. Gente, eu sou muito expert no Teams, viu? Deixa eu ver aqui. Ué, não tá aqui, né? Acho que é isso, gente. Vamos ver aqui. Agora sim. Tá no modo de apresentação? Agora sim. Tá? Então tá. Gente, se falhar a internet, me dá um toque, por favor, tá, Ana? Bom, então, no meio do caminho tinha um vírus, né? As especificidades do luto no cenário pandêmico. Tá? E uma pedra nesse meio do caminho que ninguém contava. Acho que não tá, vou ter que descer. É assim mesmo? Acho que não, né? Não tá no modo de... PowerPoint. Agora sim, agora sim. Mas pode ir descendo se você achar melhor, tá tudo Vocês fácil. estão vendo bem? Tá dando para ver direitinho. Tá? Ok. Tá. Então, minha apresentação, né? O cronograma, como eu falei para vocês. Primeiro, né? Eu vou trazer um pouco dessa contextualização da morte. Depois, no segundo momento, falar do luto, né? O que é o luto, propriamente dito. E no terceiro momento, então, o luto nesse cenário pandêmico. Minha proposta, né, como a Ana adiantou, é fazer mesmo um convite para vocês, não um convite à reflexão. Eu acho que é quinta-feira à noite, né? Eu pensei, não vou. Já é um tema denso, é um tema que muita gente já corre dele, né? Então eu falei, gente, não vou levar tantos artigos, né? Fazer uma parte mais pesada, vou levar mesmo essa reflexão. Eu vou contar um pouquinho para vocês da minha experiência, falar um pouco do Grupo Transformador, né? E desses relatos que eu estou realmente tendo a oportunidade, né? De ter contato aí, principalmente nesse cenário pandêmico. Bom, eu sou uma pessoa que, como eu falei, né? Eu gosto muito de falar de morte.
E eu sempre fui assim, desde o início da minha graduação. Eu fazia parte do centro acadêmico de psicologia, né, durante uma gestão, e eu sempre procurava profissionais para falar sobre morte, né, então profissionais que pudessem falar, chegava Setembro Amarelo, convidava a falar sobre morte, falar sobre suicídio, então assim, sempre foi uma paixão, e eu sempre tive em mente que falar de morte é falar de vida, né, quando a gente fala de morte, a gente começa a ressignificar a nossa própria vida, e a gente não pensa muitas vezes por esse viés, né? A gente pensa geralmente num lado mais sombrio, num lado mais morto, né? Então a gente não fala sobre isso. E aí eu gostava muito disso desde a graduação. Isso intensificou mais no meu último ano de faculdade, quando eu tive uma oportunidade de fazer um estágio curricular, que era um estágio obrigatório, né? Estava dentro da grade, todo mundo corria do estágio, que era num hospital, e a gente tinha que ficar ali fazendo os atendimentos, e eu me apaixonei profundamente pela área, e foi ali que eu realmente vi a morte com outros olhos, né? Eu já gostava, mas isso se intensificou quando eu fiquei no CTI, né? Então eu atendia os pacientes e ali que eu vi que a morte realmente, eu ouso dizer, que é o período de maior fragilidade humana. Eu acho que isso é muito individual a gente julgar isso, mas pelo menos para mim eu vejo como maior fragilidade, né? É o momento que o chão assim ele desaba, né? Seu mundo desaba e a gente precisa realmente de ser acolhido, né? Eu vi muito isso no hospital, porque o CTI, né, é uma ala muito complicada, então a gente perde, infelizmente, muitos pacientes. Então, você vê ali um familiar nesse nível de fragilidade, né, precisando mesmo desse suporte, e ali eu vi realmente, eu preciso trabalhar com isso, né? Eu gosto muito disso. E eu me perguntando, né, por que você gosta tanto disso, né, Mariana? Umas pessoas às vezes me perguntam isso, porque bora combinar, né? A gente não chega para falar de morte na mesa do bar, né? A gente não reúne os amigos para falar de morte. Geralmente, quando você faz isso, o pessoal olha até estranho, né? Então, não é um tema que geralmente gera uma curiosidade, um interesse, muito pelo contrário. Né? E aí, eu comecei a pensar, por que eu gosto, né, tanto de falar sobre isso? Por que falar de morte me desperta esse lado da vida? Não sei se coincidentemente ou não, a minha primeira memória de vida tem a ver com morte, né? E por isso que essa foto. Essa bebezinha sou eu, e essa senhora, minha bisavó, né, Luzia, e ela faz parte da minha primeira memória, né? Eu tenho flashes, claro, mas a minha primeira memória formadinha de vida ali foi exatamente de um momento em que a minha avó me acorda, eu tinha 3 anos de idade, e minha avó me acorda, né, no meio da madrugada, falando, Ana Mariana, se arruma aí que a gente vai ver sua bisa. Né? Eu me apressei, coloquei a melhor roupinha que eu tinha, porque eu gostava muito da minha bisa, né? Ela já tinha um câncer, ela enfrentava um câncer e ficava acamada, né? Então, assim, eu, nos meus auges dos 3 anos, não entendia muito bem o que aquilo significava, né? Então, eu tinha uma noção de muita fragilidade. Eu sempre via ali, né, na cama, quietinha. E aí, minha avó falou, vamos encontrar a Bisa. Eu fui toda feliz, coloquei a minha roupa, né? Eu cheguei lá, era um salão, né? Assim, minha visão infantil era essa, né? Um salão muito grande, cheio de pessoas, cheio de flores, né? Amarelo, nossa, até hoje eu associo, né, esse amarelo, a figura dela, porque era um salão todo enfeitado de amarelo, muitas flores, né? Aqueles arcos enormes de flores, tudo muito lindo, cheio de gente. E aí, quando eu olho, né, ela estava ali deitada, muito enfeitada, no centro do salão, e minha mãe desabando de chorar, né? E minha mãe sempre foi uma pessoa que falava assim, Mariana, não fica chorando na frente das pessoas, né? Ela via isso como uma vergonha. E aí eu vi minha mãe que tanto falava isso, chorando na frente de todo mundo, no meio daquela festa, né? Que para mim era uma festa. Gente, não estou entendendo nada. E eu cheguei para minha mãe, coloquei a mãozinha na cintura, né? Isso ela me conta, as pessoas lembram disso até hoje. E eu falei, mamãe, que coisa feia, para de chorar, né? A vozita não vai gostar disso. Então, assim, para mim, eu não estava entendendo por que aquela, né, cena tão bonita, aquele lugar tão bonito, tinha a ver com choro, né? Com aquela relação que aquilo tinha. Para mim, era uma festa, né? Que ela estava dormindo e as pessoas estavam ali, né? Velando por ela. Mas, na verdade, depois, né? O tempo passou e eu entendi que aquilo se tratava do funeral. E eu fiquei pensando, né? Minha primeira memória de vida é uma memória de morte. E eu fiquei também com aquilo, né? Em que momento, né? Essa sensação da morte, né? Essa visão da morte ganhou um peso, né? Ganhou uma conotação diferente para a gente, porque se a gente parar para pensar, né? Qual que é a primeira memória de morte que vocês têm? Né? Será que é uma memória tão pesada como é para a gente hoje, né? Enquanto adulto? Porque para mim, pelo menos, não foi. Né? Minha primeira memória era de uma festa, de uma celebração, ela estava muito bonita, de um salão bonito, que de repente, né? Aquilo, anos depois, ganhou uma conotação muito sofrida, né? E aí eu fui entendendo que era a morte, que eu nunca mais iria voltar. E aquilo ali virou uma coisa muito triste para mim.
né? Eu ia para a escolinha depois, eu falava sobre aquilo com uma conotação já diferente daquela, né, que eu tive naquela primeira cena, naquele primeiro momento, né? Então, que momento é esse que a gente começa a ver a morte de uma forma diferente? Né? E a gente vê aí a influência da cultura também. Né? Então, fica aí reflexão, né? Que momento que a gente começou a ver a morte de uma forma tão doída, né? Tão sofrida. E aí, né, diante disso, eu tenho uma notícia para vocês, né? Uma notícia que eu tenho certeza que vai impactar todo mundo, né? Olha só, você vai morrer, né? E quando eu falo que você vai morrer, essa informação impacta um total de 0 pessoas, né? Eu acho que ninguém aqui ficou impressionado, impactado com essa notícia de que você vai morrer. Mas se você não fica impactado com isso, por que a morte continua sendo um tabu, né? Essa é a pergunta que eu me faço. A gente sabe disso, é a única certeza que a gente tem, mas ainda assim a gente age, né, como se a morte não existisse, né? A gente se impacta tanto quando ela acontece, a gente não quer falar sobre e a gente a enxerga como um tabu, né? Ou seja, ainda é um tema muito desagradável. A gente começa a internalizar a morte, né, como uma coisa pesada e não como algo pertencente a um ciclo, né? Que você tem ali um ciclo vital, em algum momento, né, a gente vai se deparar com a morte, tá? Em função, né, desse medo, a morte é sempre manchete, né? Então, a tanatofobia, né, que é essa fobia da morte, né? Então, essas são algumas notícias antes da pandemia, inclusive, tá? Então, esse medo de morrer chama atenção, né? As pessoas falam sobre isso, né? A gente não fala da morte como algo natural, mas a gente fala muito desse medo de morrer, né? Desse medo da finitude. Curiosamente, né, quando essas são algumas manchetes antes da pandemia, e aí, ó, quando a gente vai para a pandemia, são só alguns exemplos, né? Isso acaba ganhando uma proporção muito maior, né? O medo de morrer é horrível, né? Paulo Gustavo revelou medo de morrer da Covid, né? Então as pessoas falando, né? Maior medo é morrer, né? A outra, né? Que a outra reportagem, né? Revela, a cantora Pink revela que refez testamento por medo de morrer da Covid, né? Então, ou seja, o medo, né? Quando a gente está diante de uma pandemia, esse medo se torna mais saliente, o que a gente chama de saliência da morte, né? Ou seja, quando a morte fica ali em evidência e as pessoas, inclusive, começam a agir né? De forma diferente, exatamente em função desse medo, ele se torna muito saliente, né? Mas, curiosamente, como eu falei para vocês, né, na minha atuação no hospital, tem uma coisa que eu escuto muito dos pacientes, né? Não só no hospital, como também os pacientes da Mais 60, enfim, na minha atuação profissional. Essa frase me marca muito, né? Não tenho medo de morrer, eu tenho medo de sofrer. E quando a gente pensa nessa morte, a gente vê que dificilmente a gente tem medo de morrer. A gente tem medo, né, de sofrer, a gente tem medo de ser hospitalizado, a gente tem medo de procedimentos invasivos, né? A gente tem medo de ficar à mercê do outro. Muitas vezes, o medo de morrer em si, ele não existe, né? Porque a gente tem uma fantasia, né? Como se diz, né? Eu tenho medo da morte, mas quando eu tô aqui, ela tá lá. Quando ela chega, de fato, eu já não tô mais, né? Então, assim, esse medo é um pouquinho real. O que a gente tem medo, na verdade, é o medo de sofrer, né? E a pandemia nos traz também muito isso à tona, né? Que é o quê? A desumanização, que infelizmente acontece muito, né? Essa é uma notícia, né? Só para a gente exemplificar, de uma notícia muito famosa, não sei se vocês lembram, isso foi no início da pandemia, né? Do cônsul, né? Que foi morto com suspeita de Covid, né? Ele relatou abandono em um hospital da Barra, né? Assim, não sei se vocês chegaram a ler, mas assim, os relatos são assim, impressionantes, né, da desumanização, que é o que todo mundo tem medo, né? Então, a pandemia tornou ainda mais saliente a morte, e não só a morte, né, assim, como uma desumanização que muitas vezes acontece, né? A gente tinha ali superlotação, enfim, todos os problemas que a gente já sabe, principalmente nesse início da pandemia, né, que trouxe uma morte muito mais sofrida para as pessoas, né? Então, uma desumanização, uma desconsideração enquanto sujeito, né? Então, tudo isso amedronta, né? Então, assim, só esse relato, né, para exemplificar, me deixaram aqui sem informação, isolado, como se fosse um bicho, né? Eu esguelo, eu grito, eu chamo as pessoas e ninguém me atende. Eu tenho dificuldade até para urinar, né? Então, ele chega a mandar áudios, né, para as pessoas, para familiares, expondo tudo que está acontecendo e o medo, né, principalmente dos profissionais, das pessoas, né? A gente sabe do caos que foi, principalmente no começo, que as pessoas tinham muito medo, né? Ou seja, o abandono, né? Então, uma morte muito fria, uma morte em isolamento, é uma morte que choca muitas pessoas, perdão. E por que a morte choca, né? Quando a gente se depara com a notícia de uma morte, a gente sempre precisa pensar que a morte é uma lembrança da nossa própria morte.
né? Então, quando eu sei, né, de uma morte, quando um artista, né, uma pessoa pública tem ali uma morte anunciada, né, e fica ali em evidência, as pessoas começam a ter um medo ainda maior, mais acentuado, porque a morte do outro é uma lembrança da minha própria morte, tá? Mas sempre foi assim, né? Quando a gente fala de morte, como eu falei, é um tabu hoje em dia, mas sempre foi assim. Eu trouxe aqui só para dar uma leve pincelada, tá? Que eu acho que o foco não é esses contextos históricos, né? Mas só para a gente entender melhor que a morte nem sempre foi um tabu, né? A morte passou por algumas transformações, a nossa visão de morte ela foi se modificando ao longo, né, dos períodos, né, do marco histórico, a depender, e a gente vai realmente tendo uma visão diferente, tá? Só para a gente entender um pouquinho melhor disso, eu trouxe alguns conceitos aqui para a gente, né? Desde morte domada ao que a gente chama hoje em dia de morte interdita, né? A morte domada é o que a gente tinha lá na Idade Média, né? Os indivíduos, eles sabiam que a morte estava próxima, né? Então eles sabiam que iriam morrer e tinham uma relação muito mais tranquila com essa morte, né? E com o passar do tempo, a presença da religiosidade cristã, né, intensifica essa espera. A morte era vista, né, como um encontro com Deus, né? Então essa representação, essa influência religiosa, né, deixava com que a visão das pessoas em relação à morte fosse muito mais serena, né? Então as pessoas esperavam a morte de uma forma tranquila, tá? Ainda assim, né, existe uma diferença entre mundo dos vivos e mundo dos mortos. Uma coisa é levar com tranquilidade e outra coisa é se misturar com esse mundo dos mortos, que sempre foi, sim, né, até onde a gente tem alguns relatos, um motivo de muito temor. Né? Então, apesar das pessoas lidarem bem com o fato, né, dessa morte, os antigos também temiam a proximidade, né, desses mortos. Tanto é que vocês devem, né, se lembrar de quando os cemitérios eles ficavam fora da cidade, né, fora ali do ciclo da cidade. Então, as pessoas não tinham esse contato com o morto, né? O morto era sempre aquele que estava fora do mundo dos vivos, né? Então, era um mundo realmente à parte ali. Então, lidava bem, mas ainda assim, né? Não se misturava. Com isso também, a gente tem uma reflexão acerca do horror que as pessoas tinham em relação à decomposição e da perda da individualidade. Né? Então, a gente vê uma individualidade muito relacionada a esse corpo físico, né? Algo que está ali materializado. E a gente tem horror a essa ideia, né, de algo que se decompõe. Né? Então, desde os períodos remotos, a gente tem na literatura esses marcos, esses registros, né, do horror à decomposição. Então, as pessoas buscavam apressar, né, essa decomposição através da cremação, evitar, né, embalsamando a pessoa, né, tentando manter ali aquele corpo intacto, ou afastando, né, através do sepultamento. Né? Então, afastando desse contato dos vivos, tá? Depois, né, o que a gente tem é uma mudança também, né? Então, essa morte começa a ganhar um caráter mais dramático ali por volta do século XI, do século XII, tá? Por quê? Porque a gente começa a ter também uma influência ali da religião, tá? Então, as pessoas começam a ter uma preocupação muito grande com a particularidade, né? E quando a gente vem trabalhando essa ideia do juízo final, fica muito mais saliente, né? Esse peso das crenças, né? Então, esse lugar da morte passa a ser o lugar, né, do juízo, o lugar onde que os pingos serão colocados nos is, né? Então, as pessoas começam a temer isso, né? Então, a morte é realmente um lugar de temor, é um momento de muito temor, tá? Então, a igreja passou a ser uma fonte, né, de terror, de tortura e não mais de consolação. Então, aquela ideia anterior da Idade Média, que as pessoas tinham de uma morte tranquila, serena, né, ela começa a dar lugar para uma morte temerosa, tá? Então, agora a morte era considerada um castigo de Deus para o homem, né? Um momento em que revelava o passado pecaminoso do morto, tá? Aí a gente entra no nosso terceiro momento, né? Que é essa morte interdita, exatamente com o avanço da ciência, né? O crescimento da industrialização, o avanço tecnológico, a gente começa a ter isso que a gente tem hoje, né? Um conformismo diante da morte, né? Esse fenômeno ele é afastado do cotidiano, né? Então a gente pensa ali naquele funeral, né? Enfim, envelar o corpo. Lembram, né? Que os mais idosos começam a falar também dessa questão da sala, né? As pessoas começavam ali a velar o morto na sala, né? Então, essa ideia da morte muito próxima, né? De velar, aquela coisa dentro do seio familiar, começa a ficar um pouco de lado, né? As pessoas começam a se afastar um pouquinho dessa ideia, né? De ter uma proximidade ali com o morto, né? Então, existe uma camuflagem diante da sociedade, do enfermo, né? A gente começa a esconder as doenças, né? Quem aí já teve a oportunidade de atuar em hospital, certamente já ouviu isso, já ouvi muito, né? Não conta para ele que ele está doente, não. Não conta para ele que ele tem câncer, não.
Ele não pode saber, né? Então, essa ideia do adoecimento começa a ser afastada da pessoa, né? A gente não quer alimentar essa ideia de morte, a gente já não quer mais falar sobre isso, né? Então, a gente definitivamente não lida mais de uma forma serena com a morte, tá? Diante das descobertas da ciência, né? Então a gente tem uma ruptura entre a morte e a religião, então não é mais um castigo divino, né? A gente começa a estudar mesmo as causas das doenças, a gente começa a ter uma visão mais científica, né? E começa a explicar a morte de uma forma diferente, não mais como um castigo, tá? Não é mais uma punição suprema, né? Essa ideia fica mais ultrapassada. No século XX, os avanços tecnológicos, os estudos da medicina favorecem o adiamento da morte, né? Mais uma dificuldade que a gente tem de lidar com isso. Quanto mais a gente adia a morte, quando ela chega, mais difícil é para a gente lidar, né? Então, nesse período, o sofrimento torna-se vergonhoso, a sociedade silencia a expressão da dor, do luto, que passa a ser reprimida, escondida e solitária. E aí que a gente entra, né? Realmente num polo que é muito difícil, que é esse luto silenciado, a gente vai falar sobre isso. Então, esse luto começa a não ter mais lugar na sociedade. Essa morte como um tabu e, por consequentemente, né, por consequência, perdão, o luto também, né? Mas, afinal de contas, o que é o luto? Né? O luto é uma resposta saudável a um fator estressante que é a perda significativa de um ente querido. Né? Quando refere-se a uma resposta saudável, implica na incapacidade, né, de expressar a dor, seja reconhecendo, reajustando e investindo em novos vínculos, né? Que é isso que a gente faz. Quando a gente fala no luto, que eu falei para vocês do grupo transformador, é exatamente até um trabalho preventivo, né, para a gente evitar o que é luto complicado, né, eu vou falar mais para frente, né, mas o que a gente faz é exatamente esse trabalho preventivo também, para que a pessoa consiga expressar, né, evitando aí uma depressão, né, ou um transtorno de ansiedade, esse luto complicado mesmo. Então, a pessoa precisa externar essa dor, precisa falar sobre isso, né, buscando sempre a ressignificação, né, esse investimento em novos vínculos, tá? Quando a gente fala de luto, a gente não está falando de uma coisa só. Né? O luto ele tem fases, né? E a gente precisa trabalhar isso com os pacientes, tá? O luto, né? Essas fases, né? Elas são muito estudadas, né? Muito comentadas pela Elizabeth Kubler-Ross, né? Então a gente tem essas 5 fases. A primeira, detalhe que não é uma ordem certinha, tá? A gente coloca assim porque geralmente é o que acontece. Mas as pessoas podem voltar de uma fase para outra, não necessariamente seguem essa ordem. A primeira fase, geralmente, é a da negação, que é quando a pessoa fica sabendo daquela perda. Né? Então, para ela é muito difícil. É quando a ficha não cai, sabe? A pessoa fica esperando o ente querido, ela procura o ente querido na rua, muitas vezes. Eu acho que eu vi, eu estava passeando, eu acho que eu vi. Chega aí atrás da pessoa, espera a ligação, espera a visita. Né? Muitas pessoas começam a achar que aquele ente querido está viajando. Né? Então, muitas vezes, a gente escuta, né, esses relatos, não, ele vai voltar, ele só está viajando. A pessoa entende, né, ela sabe dessa morte, mas é como se ela não conseguisse lidar com isso. Né? Racionalmente ela sabe, mas existe uma discrepância entre razão e emoção. Né? Ela coloca mais um prato na mesa, é uma coisa que a gente escuta também. Né? Foi um engano. Então, muitas vezes ficou sabendo, né? O ente querido ser hospitalizado, morreu. Não foi ele, foi um engano. Não aconteceu isso, não foi ele. Faz um teste, faz alguma coisa, a gente escuta várias coisas, né? Tem como ver realmente se morreu, não aconteceu. Então, a pessoa entra num estado de negação muito grande, aí ela não entende, né? Não racionaliza essa morte de fato, tá? Passado esse período de negação, o que a gente mais percebe é um momento de raiva. Né? Então, ela entende que essa morte de fato aconteceu e ela começa a ter muita, muita, muita raiva. Tá? No hospital, o que é comum? Né? Geralmente, colocar culpa, né, em alguém. Né? Então, eu vou processar esse hospital, eu vou processar esse médico, foi um erro médico, morreu numa cirurgia, então foi porque o médico matou. Né? Então, a gente vê esses relatos, escuta, né, esses relatos com bastante frequência. Né? Então, uma raiva, tá? É uma raiva, tem um conceito também que a gente chama de raiva de Deus. Muitas pessoas, inclusive, claro, né, as mais religiosas, elas começam a manifestar uma raiva, né, de Deus, do divino, né, porque levou tanta gente. Começa a fazer comparações, tanta gente ruim no mundo, tantas pessoas, tanta gente assim, assado, por que o meu pai, por que a minha mãe, por que o meu filho, né? Então a gente escuta muito isso, né? Por que aquela determinada pessoa, com tantas outras nesse mundo. Né? Então, são relatos muito frequentes que a gente escuta, tá? Às vezes, chega até ter uma raiva da própria pessoa que faleceu, tá? Não é tão comum, mas também aparece.
né? Principalmente no funeral, por que você me deixou, por que você abandonou, por que você escolheu isso, né? Então, é um momento de muita, muita, muita raiva, tá? Barganha não é tão comum. Quando a gente tem na literatura, mas quando a gente lida com as pessoas, a gente vê que a barganha não é tão comum assim. A barganha é esse momento de troca, né? Então, assim, geralmente com esse divino também, né? Então, assim, eu posso fazer determinada coisa se você me deixar ver a pessoa, né? Se a pessoa puder aparecer para mim. Então, a gente tem a ideia de troca, né? Geralmente, a gente não escuta muito esses relatos, mas algumas pessoas podem apresentar esse período assim, de barganha, tá? Depois vem o que a gente chama de depressão. Gostaria de salientar que a depressão que eu falo aqui, né, que é a que está colocada aí na literatura para a gente, não é depressão transtorno, tá? Depressão maior, não é isso, né? A depressão é um momento de muita tristeza, tá? Está chamando de depressão, mas não é transtorno. É aquele momento de profunda tristeza. Né? Então, primeiro você nega, possivelmente depois você vai entrar no estado de raiva, não adianta, nada volta, nada tem jeito, e aí realmente a ficha cai e você começa a sentir uma tristeza absurda, tá? E aí que é um período muito delicado, que a gente precisa realmente intervir muitas vezes, né? Porque essa é a fase que geralmente as pessoas mais ficam estagnadas, principalmente nesse luto complicado, né? Quando a pessoa não consegue sair dessa fase de luto, tá? Então, geralmente, a fase que a pessoa fica mais presa é a depressão, tá? Negação também. Muitas vezes a pessoa nega aquela morte. Mas a depressão é o que a gente percebe que é a que a pessoa fica mais ali estagnada. É muito difícil a pessoa conseguir ressignificar aquela morte, começar a sentir outras formas, né, de prazer na vida, de vínculo que não tem né, a pessoa que foi, né, que faleceu ali associada. Então, realmente, a pessoa não consegue encontrar, né, outras fontes ali, né, de prazer, de nada, né? Só ela volta só para aquela morte, ela fica ruminando aquela morte o tempo inteiro, tá? E a última fase, que é a última, né? A aceitação, que quando de fato a pessoa consegue aceitar, consegue ressignificar aquela morte, né? Que é a fase que a gente busca, né? Que os pacientes tenham mesmo. Bom, e agora eu trouxe para vocês, né? Como eu falei, eu tive a ideia mais de um diálogo, mesmo de uma reflexão aqui. Eu trouxe algumas palavrinhas, né? Que são palavras-chave quando a gente fala de morte, tá? De luto. Bom, mudança, né? Poucas pessoas associam a morte com mudança, mas geralmente, né? O luto ele exige uma mudança repentina. E essa é a questão. Muitas vezes, né, você precisa mudar de vida, né? É uma mudança que ninguém te perguntou se você quer. É aquela pessoa falta e você tem que fazer alguma coisa porque ela falta. Então, você tem que mudar de vida, você tem que mudar muitas vezes. Né? Então, é uma mudança que ninguém te perguntou. Você não teve escolha. Tá? Então, essa mudança, né? O que você vai fazer com aquele vazio? O que você vai fazer com aquela lacuna? Né? Realmente é uma questão que te exige muito, demanda muito. E as pessoas, muitas vezes, ficam completamente perdidas diante dessa ideia de mudança repentina e obrigatória, né? É involuntária. Outra questão é que quando a gente fala de luto, muitas vezes a gente está falando de dependência, tá? Dependência que pode ir desde aspectos emocionais até aspectos financeiros também. É muito comum a gente ver alguns lutos que são ainda mais difíceis de serem enfrentados do que outros, né? Principalmente por essa relação de dependência emocional. Geralmente, a gente vê isso muito numa mãe, num pai que perdeu um filho, tá? Porque geralmente as pessoas ficam ali focadas nesse filho desde o momento que nascem. Muitas mães, né, não conseguem se enxergar enquanto sujeito de forma separada, né? Então, é uma relação ali bem ligada, né, bem simbiótica com aquele filho. Então, ela não se enxerga enquanto sujeito, ela não cria identidade. Muitas vezes ela vive em prol desse filho o tempo inteiro, né? A gente consegue verificar alguns casos assim. Então, quando esse filho, se porventura morre, ela fica totalmente sem chão, sem identidade, sem nada. Então, é uma dependência financeira, uma dependência emocional, perdão, que ela não consegue realmente se desvincular, né, daquela pessoa que se foi. Isso acontece com muita frequência, a gente pode ver também no grupo, né, nos relatos, essa dependência emocional com o cônjuge. Né? Então, geralmente, como a gente está falando aqui de idoso, são pessoas que ficaram casadas 40 anos, 50 anos, 60 anos. Né? Então, quando você começa a ressignificar aquilo, né, aquela morte, aquela perda, começa a pensar no que aquela pessoa poderia fazer, né? Então, formas que ela tem ali de lidar com esse vazio, ela vira para você e fala, mas eu passei minha vida inteira com ele.
né? Não faz sentido mais sem ele. Como que eu vou levar minha vida? Eu passei 60 anos ao lado daquela pessoa, fazendo tudo, eu aprendi a fazer tudo diariamente com ele, agora não tem mais. Eu não sei mais viver sem aquela pessoa, né? Aquela questão da identidade, então a gente vê uma dependência emocional muito forte, que a pessoa não se enxerga mais desvinculada daquela outra pessoa, tá? Então isso é um fator que dificulta muito também essa elaboração do luto, tá? Outra questão é causa, né? Será que a causa da morte faz diferença? Né? E a gente vê que faz. É o que a gente chama de morte anunciada, né? Ou seja, a morte que a pessoa, de repente, já tem uma doença, né? Já tem alguma questão que as pessoas vão, eu vou falar muito entre aspas, se preparando, tá? Porque a gente sabe que é difícil se preparar para perder alguém, mas a pessoa vai ter uma noção de que a outra está, né, adoecida, de que ela está, de fato, tendo ali um agravamento dos sintomas, que tá difícil, né? E a pessoa vai evoluindo, né? Até que a doença, né, no caso, vai evoluindo até que a pessoa venha a óbito. Então, assim, a gente vê que esse tipo de morte, né, anunciada, é mais, geralmente as pessoas internalizam de uma forma mais funcional do que aquela morte que era repentina. Né? Então, a pessoa saiu para trabalhar, estava bem, 30 anos, saiu para trabalhar, de repente teve um mal súbito, caiu na rua, né? E faleceu. Como que a pessoa internaliza isso? Né? É muito mais difícil a gente internalizar uma morte que ela é repentina, tá? Outra morte também, que eu acho que vale a pena a gente falar, que é a do suicídio. É muito difícil para os familiares internalizarem isso, porque é uma pergunta que a gente não vai ter resposta nunca. Mas por que fez isso? E a gente tem também uma questão social, muitas vezes até cruel, né? Essas perguntas. Mas você não viu nenhum sinal? A pessoa que vai cometer um suicídio, você não consegue ver? Não é possível que ela nunca falou sobre isso com você? Né? Então, ali tem até uma culpa associada, então é muito difícil quando a gente pensa numa causa repentina, né? Principalmente o suicídio, que a gente não vai ter uma resposta. Tipo de vínculo, né? Como eu falei para vocês, geralmente, quanto maior a proximidade, claro, né? Mais difícil é para a elaboração do luto, que a gente percebe principalmente essa vinculação de mãe-filho, pai-filho, de cônjuge, né? Quando a gente está falando aí de casais que passaram a vida inteira juntos, né? E a culpa. Gostaria muito de destacar a culpa, porque é o que a gente mais escuta, tá? Os relatos. Quando tem morte, eu falo assim, 99% das vezes tem culpa. As pessoas têm um sentimento de culpa muito forte, tá? Geralmente, quando não está, né, associado à causa da morte, a pessoa relembra, né, conflitos que já teve, atritos, brigas, discussões lá atrás. Mas, geralmente, é em relação à causa da morte mesmo. Então, por que eu não vi? Será que eu não vi? Está passando tão mal, eu não pude ver? Por que eu assinei ali, dando autorização para a cirurgia acontecer? A cirurgia deu errado, né? E ele veio falecer. Mas eu que assinei o papel, se não tivesse assinado, estaria vivo. Né? Então, assim, eu devia ter levado para outro hospital, eu devia ter procurado outro médico, eu deveria, né? Então, fica no si e uma culpa muito grande, tá? E se não tem, né, essa culpa em relação à morte propriamente dita, a pessoa tem culpa pela relação que mantinha. Então, mas eu briguei com ele em 1800 e bolinha. Né? Então, assim, eu tenho essa culpa em função disso, porque morreu achando que eu não gostava, morreu porque eu não, né, eu não cheguei a pedir desculpa por aquela briga, por aquela discussão. Então, as pessoas precisam muito desse acolhimento em relação à culpa, porque geralmente tem culpa associada, quase sempre, né? Nem geralmente, quase sempre, 99% das vezes tem culpa associada. Luto complicado, né? O que a gente faz, na verdade, é uma prevenção a esse luto complicado, como eu falei para vocês, que é a manifestação de sintomas físicos, mentais, que fortemente propiciam a negação e ocultação da dor pela perda. Então, os indivíduos eles não conseguem manifestar suas tristezas, né? E, por consequência, eles se sentem ainda mais solitários, frágeis, vulneráveis diante dessa morte. Geralmente, quando a gente tem um caso de luto complicado, é aquela pessoa que não manifesta e é aquela pessoa que não tem muito apoio. Né? O apoio social, o apoio familiar. Então, elas são as que mais precisam mesmo desse auxílio. Né? Eu falo que a melhor maneira, né, não sei se é a melhor, mas talvez a mais interessante para a gente lidar com o luto, com esse acolhimento, é evitando o que a gente chama de ilhas de sofrimento. Tá? O que são essas ilhas de sofrimento? Geralmente, quando você tem uma perda, você tem ali no seio familiar um vazio e todo mundo está ali vivenciando esse luto. De forma diferente, claro, né? Cada um tem a sua forma individual de vivenciar esse luto, mas as pessoas estão sofrendo. Só que o que a gente percebe é que não quero falar sobre isso.
então não vou falar com o outro sobre isso, eu vou ocultar a minha dor, eu não vou despertar essa dor do outro. Eu já cheguei a ouvir relato, né, de eu não vou falar com os meus netos, né, filhos que tinham ficado em função de um acidente sem a mãe, sem o pai, e a avó que fala, não, eu não vou tocar nesse assunto porque pode ser que eu desperte neles nessa dor, pode ser que eles não estejam mais lembrando dessa morte, né, coisa de menos de um mês que aconteceu, né, eu fico pensando, será que a gente esquece dessa morte? Será que é possível? Né, com menos de um mês a pessoa não está lembrando dessa morte? Ou seja, eu não quero despertar no outro a dor, mas essa dor, ela já existe. Então, a primeira coisa é a gente tentar exatamente acolher e fazer um trabalho de psicoeducação que, olha, esse sofrimento, ele existe. É você falando ou não falando, mas não falando, ele se intensifica ainda mais. A gente precisa externar isso. A gente precisa evitar essas ilhas de sofrimento. E o melhor lugar para a gente falar, muitas vezes, é esse seio familiar. É um momento que as pessoas têm de compartilhar essa dor, que está todo mundo vivendo aquela dor. Mas a gente insiste em não falar sobre. A gente insiste em tamponar emoções. E a gente corre um risco muito grande de evoluir para o que a gente chama de luto complicado, tá? Porque as pessoas não externam isso. Isso é bem perigoso, né? Em termos de saúde mental. E aí, chegando, claro, né, no nosso luto, no cenário pandêmico, também trouxe alguns fatores que realmente são diferentes, né? Então, eu abarquei o luto de uma forma geral, mas acho que tem alguns fatores que são bem específicos nesse cenário de pandemia. O rápido avanço dos sintomas da doença. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, né, de estar próximo, possivelmente sim, uma pessoa que teve Covid, os sintomas, muitas vezes, eles aparecem de uma forma, né, eles mudam de uma forma muito rápida. Então, a pessoa está bem, de repente, né, ela começa a ter uma piora muito brusca, hospitalizada, e aí o familiar muitas vezes já perde aquele vínculo que tem ali. Né? Então, ele não consegue mais ter esse contato que é tão importante que a gente teria em cenários, né, de hospitalização que não são em função da Covid. Então, você tem um rápido avanço dos sintomas da doença e você não tem tempo para internalizar. Que é aquilo que eu falei, né, da morte anunciada e da morte que ela é repentina. Então, para você internalizar isso fica muito mais difícil quando é uma morte repentina. Então, você tem um rápido sintoma, a pessoa já é internada, muitas vezes, né, precisa ser entubada e vem a falecer, então é tudo muito rápido, a pessoa não assimila. Tá? Então, isso realmente é um fator que acaba impactando, né, nessa internalização do luto. Tá? A ausência de contato no período da internação, que tem muito a ver com isso que eu falei. Muitas vezes a pessoa está internada, quando a gente não está falando de um contexto pandêmico, você pode visitar, né? Você pode ter contato. Hoje em dia, a gente sabe, né, que em função da pandemia, esse contato é muito restrito quando ele existe, né? O que a gente vê é realmente uma tentativa, né, da equipe de fazer um trabalho ali de imunização, de fazer videochamada, a gente vê até setores da psicologia nessa linha mesmo, de frente, de tentar fazer um contato, né, porque a gente sabe o quão importante isso é para o familiar, porque realmente fica muito difícil. Imagina você estar ali com seu familiar e não poder ter um contato, né, não poder dizer o que deseja, e muitos pacientes, inclusive, em função desse cenário todo, já tive, né, já escutei esses relatos, até preferem não ver, porque muitas vezes é uma situação muito impactante, né, tá ali entubado e não quero ver, uma cena muito forte, então você tem toda uma ausência desse contato que, né, se o paciente vem a óbito, fica mais difícil ainda também de ser internalizado. Outra questão que é o luto sequencial. Quantas vezes a gente não vê famílias que não perderam uma pessoa só, né? A pessoa perdeu vários familiares, né? Então, é esse luto sequencial. Então, quando você está elaborando uma perda, um vazio vem outra, e outra, e outra, às vezes ali dentro desse seio familiar. Então, isso com certeza dificulta mais. Como eu falei, tem essa culpa associada. Na Covid, a gente tem uma questão que é muito delicada, que é a culpa pela transmissão. Então, quantos relatos eu já não ouvi de pacientes que pegaram Covid e vem um filho que não mora, né, com essa pessoa, vem cuidar e esse filho não resiste, né? Então, ele falece, acaba falecendo em função de ter saído de casa, né, para cuidar, pega a Covid dos pais, enfim, ou do familiar e acaba falecendo. Então, a culpa, né, que fica para o familiar é muito grande. Então, é sempre esse relato. Eu passei a Covid, né? A gente nem sabe necessariamente se foi ali. A gente está falando de um vírus que está aí em todo lugar, né? Mas a pessoa fica, muitas vezes, com essa ideia de que se não tivesse vindo cuidar de mim, não teria, né? Não teria
adquirido o vírus, não teria morrido. Então, eu sou o culpado por essa morte, tá? Então, existe também essa culpa pela transmissão. Outra coisa, né, que é muito difícil, que é a ausência, né, ou restrições de rituais de despedida. A gente sabe que os rituais são extremamente importantes, né, esse rito de passagem no funeral, de você conseguir se despedir. Então, você tem hoje ali várias restrições, 10 pessoas, você não pode ter muita gente, né? Então, isso dificulta muito os ritos de passagem, várias pessoas acabam ficando de fora, muitas vezes, ou até o medo, né, de contágio, às vezes mora fora, não, tem que viajar, tem todo um medo, então você não tem ali realmente um funeral como se tem em várias outras condições, então você tem uma limitação ali muito grande. E, por consequência, você tem o que a gente chama de ausência da última imagem. Muitas pessoas, né, que morrem de Covid, inclusive, não podem ter o corpo ali exposto, né, então é um caixão fechado, a pessoa fica ali realmente, né, você não consegue ver a última imagem, né? Ela fica ali de uma forma que as outras não conseguem ver, né? Para a gente ter ali uma segurança. Então, essa ausência da última imagem favorece muito aquilo que a gente tem, né? Na primeira fase do luto, que é a negação. Então, eu não vi, não está morto. Né? Se eu não vi, não é. Então, isso é muito difícil. Outra questão, né? Que é a rede de apoio social enfraquecida. Ou seja, quão importante é essa proximidade no luto, né? Por isso que a gente tem essa ideia do transformador, de você fazer grupos, né? De ter esse espaço coletivo para as pessoas se apoiarem. Só que tá todo mundo na pandemia, né? Muitas vezes as pessoas já estão com muita ansiedade, né? A gente sabe que a questão de saúde mental também está muito delicada. Então, as pessoas já estão com a cabeça a mil. Né? Então, você tem uma rede de apoio social enfraquecida, até na questão presencial também, né? Muitas vezes a gente não pode estar encontrando, claro. Então, você não consegue aquele abraço, aquele apoio, aquela coisa física, né? E também porque as pessoas já estão ali muito amedrontadas com a pandemia, muitas vezes já tem as suas questões, né, relacionadas a isso, então você tem ali um enfraquecimento da rede de apoio, né, que gera ali uma grande dificuldade mesmo, né, uma questão ali relacionada ao enfrentamento do luto, tá? Por isso, né, pelo distanciamento social. A gente sabe que a internet, né, ela é muito positiva, mas ela não tem esse abraço, né, esse acolhimento físico que é tão necessário muitas vezes, tá? Crenças relacionadas à negligência, que também é o que eu falei, a questão da raiva. A raiva é muito comum, e o que a gente tem no período de pandemia, muitas vezes, são crenças relacionadas à negligência, como ali um discurso relacionado ao período de raiva. Só que, obviamente, né, e isso acontece em outros contextos também, como eu falei, né? A culpa é do hospital, a culpa é do médico, a culpa é disso, daquilo. Mas na pandemia a gente tem isso mais no sentido de massa. Né? Então a gente escuta muitos discursos relacionados à política, à negligência, cadê a vacina eficaz, é isso, aquilo. Então você tem um discurso de massa que ele se potencializa. Né? Então a gente tem realmente que tomar cuidado com esse período de raiva para que ele não se torne ainda mais saliente em função desse discurso de massa. E por último, a questão do futuro demasiadamente incerto. Você, quando você está diante, né, de uma pessoa enlutada, você traz essa pessoa para o mundo, né? Então você começa a buscar de forma paulatina ferramentas, meios para que aquela pessoa ressignifique, né? Então ela vai voltando a fazer atividades, ela vai voltando aos pouquinhos para essa rotina. Com a pandemia isso é mais difícil, né? Então a pessoa ainda tem todas as restrições e tem também a questão do futuro muito incerto, né? Então como é que vai ser? E aí a gente volta para a própria morte, né? A morte do outro é um lembrete da própria morte. A gente também está lidando com esse medo coletivo de contrair o vírus e, consequentemente, também de morrer. Né? Então, a gente está falando desse futuro muito incerto. Bom, e aqui para finalizar, né, só trouxe um textinho para vocês, só para encerrar com uma mensagem, para a gente pensar um pouquinho sobre a morte. Né? É um texto famoso, não sei se vocês já conhecem, vou ler aqui para vocês então. Aos 40 anos, Frank Kafka passeava pelo parque de Berlim quando viu uma menina chorando porque tinha perdido sua boneca favorita. Ela e Kafka procuraram a boneca sem sucesso. O homem disse-lhe então para o encontrar lá no dia seguinte, de modo que pudessem dar continuidade às buscas. No dia seguinte, quando ainda não tinha encontrado a boneca, Kafka deu à menina uma carta escrita pela boneca que dizia: Por favor, não chores. Fiz uma viagem para ver o mundo. Vou te escrever sobre as minhas aventuras. Durante vários encontros, Kafka leu as cartas da boneca,
cuidadosamente escritas com aventuras que a menina achava adoráveis. Finalmente, Kafka trouxe-lhe a boneca, comprou uma, que tinha voltado a Berlim. Não se parece nada com a minha boneca, disse a menina. Kafka entregou-lhe uma carta em que a boneca escrevia: As minhas viagens me mudaram. A menina abraçou a nova boneca e a levou toda feliz para casa. No ano seguinte, Kafka morreu. Muitos anos depois, a menina, já adulta, encontrou a cartinha dentro da boneca. Na pequena carta, assinada por Kafka, estava escrito: Tudo que você ama provavelmente será perdido, mas, no final, o amor voltará de outra forma. Então, eu encerro com essa mensagem, né? Porque realmente é isso que a gente quer levar para os enlutados, no grupo, né? Nos atendimentos individuais, nesse momento tão difícil, né? Que é a ressignificação. O amor fica, a história fica, e é isso que precisa ser lembrado, né? Então, gostaria de agradecer a todos vocês aqui. Deixa eu só finalizar. Deixa eu parar aqui no compartilhamento. Parou? Sim? Sim. Então é isso, eu gostaria de agradecer a todos, né, pela atenção e estou aberto aqui a perguntas. Tem perguntas, Ana? Não sei, tem perguntas? Perguntas, comentários, né? Fica à vontade, pessoal. Primeiro, eu gostaria de te agradecer muito, Mariana, Imagina, eu que porque traz agradeço. um assunto que é tão pesado de uma forma tão leve. Eu vou abrir para as perguntas, mas antes disso eu quero fazer até um relato aqui. Essa semana eu estava muito reflexiva. Falar de morte, falar de luto são assuntos bem pesados, né? Para a gente falar, principalmente quando a gente já perdeu alguém, né? Eu tive a infelicidade de perder duas pessoas, duas tias, num prazo de um ano. Então, quando você falava lá, né, sobre as perdas, né? Perdas súbitas e perdas de pessoas que já estavam doentes e que a gente vai Anunciadas. acostumando um pouco mais com isso, né? Eu tive as duas coisas na minha família. Eu tive uma tia de 40 anos que teve uma morte súbita, foi passar um final de semana num spa e não voltou, deixando duas filhas pequenas, deixando uma filha de 7, uma de 12. Então foi uma perda assim avassaladora, né? Porque assim, é o que você falou mesmo, né? Assim, essas perdas em que você não espera. Ela não tinha nenhum problema de saúde, ela foi para descansar num spa, né? Assim, não aconteceu nada e ela não voltou, né? Então, assim, foi muito difícil. E quando você falou aqui no final, né? Assim, a gente, que a avó às vezes não queria falar com os netos, né? Não falar da morte, porque parece que esqueceu. Tem hora que eu tenho essa impressão, sabe? Assim, fez um ano no carnaval, minha tia faleceu na sexta-feira de carnaval. Então fez um ano, né, que ela faleceu. Tem um ano e meio, né? Um ano e pouco que ela faleceu, um ano e 8 meses. E as minhas primas hoje, muito pequenas ainda, né, continuam seguindo a vida, né? E a gente fica sempre com essa dificuldade de saber o que eu falo, quando eu falo, se eu lembro da mãe dela, se eu não lembro. E uma coisa que para mim pegou muito forte, sabe, assim, em falar desse luto, é que muitas vezes a minha prima virava para mim e falava assim: ai, eu tô com tanta saudade da minha mãe. E eu não conseguia falar nada com ela, a não ser eu também tô com muita saudade da sua mãe. Né? Às vezes, e durante um tempo eu até me culpava por isso, sabe? Eu falava, gente, eu não consigo falar nada que conforte a minha prima nesse momento. Mas depois eu entendi que o abraço tá do lado, né? E às vezes até essa questão de mostrar para ela que, poxa, sua mãe faz muita falta. E não é só para você, para todos nós, né? E ressaltar para ela. E aí, quando eu consegui elaborar isso um pouco melhor, às vezes eu conseguia ressaltar para as minhas primas o quão forte a mãe delas era, né? Assim, qualidades dessa mãe que não estava ali mais. E, e às vezes eu sentia que falar isso às vezes confortava um pouquinho o coração das meninas, né? Mas é assim, doía nelas e doía em mim, parece que do mesmo jeito, assim, sabe? Nossa, foi muito difícil. E depois, fazendo um ano, exatamente um ano da morte dessa minha tia, eu perdi outra tia. Elas não eram irmãs, elas eram cunhadas. E foi uma tia que sofreu muito com um tumor neurológico. Ela fez 4 neurocirurgias. Na terceira cirurgia, ela ficou com sequelas motoras e era uma mulher muito independente. Tinha feito 50 anos recentemente e faleceu um mês depois do aniversário de 50 anos. E
E é o que você falou, né? Quando você começa a sua fala assim, né? Vou impactar um total de 0 pessoas, falar para vocês que vocês vão morrer, né? Uhum. E isso na minha cabeça sempre ficou muito, muito forte, sabe, Mariana? Eu só pensava assim, gente, é a única certeza que a gente tem. A gente nasce, a gente não sabe se a gente vai acordar, né? A gente não sabe se a gente vai terminar essa reunião aqui. A gente não sabe de nada. E como que a gente não está preparado? E por mais que a gente se prepare, igual com essa minha tia, né? Essa minha segunda tia, teve um preparo muito grande, porque desde que ela teve o diagnóstico, a gente sabia que o prognóstico era muito ruim, Uhum. né? Ela teve um prognóstico de 6 meses de vida e viveu durante, né? Fechou 2 anos, né? Então viveu 24 meses depois do diagnóstico. Mas a gente, por mais que a gente tentasse se preparar, né? A gente não consegue, né? E aí perdi essa tia no momento de pandemia. Então vivi tudo isso, né? Vivi um velório que não existiu, vivi um enterro com 6 pessoas, em que não se pôde abrir. Ela não faleceu de Covid, né? Não foi nada Mas disso, também teve restrição. mas também tinha restrição. E para piorar tudo, ela faleceu no dia do casamento do irmão dela. Então, assim, pensa como foi, né? E trazer esse tema justamente agora, sabe assim, igual eu falo para mim, essa semana uma semana de muita saudade, né? Assim, de muitas lembranças. E aí quando você fala das fases do luto, a gente vê como que essas fases também se embaralham todas, né? Ao mesmo tempo que a gente aceita, tem hora que a gente fica negando, tem hora que eu penso, "Oh, gente, será que ela morreu mesmo, né?" Assim, e tendo total consciência das fases do luto, entendendo todo o processo, entendendo a doença dela, né? Se a gente, né? Eu falo por mim, se eu, profissional de saúde, sou enfermeira, trabalhei um tempo bom em cuidados, né? Em setores de cuidados paliativos, em que eu pude aprender muito. E vejo assim, no final da história do frigir dos ovos, minha tia teve uma boa morte, né? Assim, a gente conseguiu proporcionar para ela muitos momentos importantes em que ela conseguiu finalizar alguns processos importantes mesmo para ela. E eu vejo, né, como que, falando por mim, profissional da saúde, tem hora que as coisas se embaralham, tem hora que a gente não sabe lidar muito bem, né? E eu queria te agradecer muito por essa fala. Achei muito sensível, né? Um tema tão difícil, uma fala tão sensível. Parabéns. Depois dessa falação toda minha, né? Fiquem à vontade, pessoal. Se vocês querem fazer algum comentário, fazer alguma pergunta para a Mariana está à disposição para responder. Antes disso, eu queria agradecer o seu relato, né, Ana? Acho que é muito forte o seu relato. Você traz essa experiência, né, que foram questões aqui que a gente discutiu, desse luto sem ser na pandemia, isso de não saber o que falar, que é um retrato do que eu falei no começo. Como que a gente não senta, né, na mesa, brinquei, né, a gente não senta na mesa de papo falar de morte. Então, a gente vê a morte como um tabu. Quando ela acontece, a gente não sabe nem o que dizer. Né? Quando você falou da sua primeira experiência de morte, eu pensei muito na minha primeira experiência, não foi de morte, mas foi conversar sobre a morte. Eu lembro direitinho, como se fosse ontem. O meu pai um dia sentou comigo, com minha irmã na mesa e minha mãe. Eu tinha 12 anos na época, minha irmã tinha 7. E meu pai, não, a gente estava tomando um lanche da tarde, assim, conversando. Meu pai falou assim: quando eu morrer, ele não terminou a frase. Ninguém deixou ele terminar de falar. Eu comecei a chorar, como se ele fosse morrer naquele minuto. Né? E, assim, a minha irmã, tipo, desesperou, assim. E hoje eu penso, eu falo, gente, tipo assim, ele só queria. Detalhe, eu nem sei, até hoje eu não sei o que ele queria falar. Porque a gente não deixou ele completar a frase. Né? E assim, e é muito estranho, e é muito, né? Assim, acho que a nossa cultura, né? Eu acho que nós ocidentais, a gente, né, acho que os orientais lidam melhor com a morte, né? Lidam melhor com essas passagens. E como que parece que se a gente falar da morte, a gente vai antecipar ela. Né? Eu brinco, Ana, né? Eu até falei isso no grupo, que é que nem brincadeira de criança, né? Aquele esconde-esconde. Se eu não tô te vendo, você não tá me vendo, tô aqui quietinha, né? Então eu não vou falar da morte para não atrair. Quem sabe você. Estão me ouvindo? Mas não funciona na prática. É verdade. Fica à vontade, Ana Amélia, estamos te ouvindo sim. Oba! Eu achei a reunião, estou achando a reunião ótima, achei muito sensível a colocação sua, Mariana. E eu vivi, né? Estou vivendo uma situação com uma paciente que foi minha vizinha, né? De bairro,
E o filho dela foi o vizinho mais legal que eu tive, assim, na época de adolescente. Essa senhora perdeu, teve Covid, e o marido e esse filho morreram enquanto ela estava internada. Então, ela não participou do enterro dele, sabe? Uhum. E é muito interessante, e ela é uma mulher muito sensível, ela é musicista, poetisa, é uma família muito unida e tudo, e o sofrimento dela por não ter feito a despedida do marido e do filho, ter ido ao cemitério, doía nela demais. Lógico que é uma perda irreparável e a saudade imensa, mas ela queria muito ir no cemitério, sabe? Para poder fazer um rito. E aí, uma colega minha, que foi minha colega de trabalho no SESC, que é assistente social, eu pedi para ela ajuda, ela conseguiu uma autorização no cemitério, e essa senhora foi. Depois disso, ela continua com luto muito sofrido e tudo, mas depois disso eu percebo que ela conseguiu respirar melhor, sabe? Por ter ido, e agora ela está planejando como é que vai ser a lápide. Ela escreve para o marido e para o filho mensagens e tudo, segue a vida com muito sofrimento, mas foi importante. Uhum. Sim. Como que isso é importante, né? Ver. E todo esse processo também, que é um processo de... Agora ela está preparando a lápide, ela está escrevendo, né? A forma que ela tem de externar essa dor, né? Então, esses Isso. preparativos são muito importantes, né? Para a gente ver como que esse engajamento também é importante. E muitas pessoas tentando ajudar, a gente sabe com a melhor das intenções, tentam afastar. Principalmente em casos, não é esse o caso, né? Mas assim, criança, né? Não vamos deixar participar, não, muito novinho, não vai saber, não vai entender, vamos deixar de lado, né? Não vamos deixar ver. Né? Então, não participa desse processo, que nem no meu caso, né, quando eu comecei a falar. É claro que com 3 anos eu não sabia o que era, mas aquilo fez sentido para mim depois, né? Então, aquilo se fechou depois, eu consegui entender aquela morte. Então, é importante participar desses processos. Né? Então, quão significativo foi para ela ver isso, né? Sem dúvida. Sim. Excelente, Ana Amélia. Giovânia, fica à vontade. Boa noite. É um prazer estar participando com vocês. Mariana, foi lindo, assim, foi de uma sensibilidade, de uma leveza, assim, conseguir falar de um assunto tão difícil de uma forma tão leve, assim, foi fantástico. E me chamou a atenção quando você fala do grupo, porque realmente a morte, acho que é muito do que a Ana falou, eu acho que é uma questão muito cultural. Eu sou filha única, eu falo que quando eu penso na perda dos meus pais, eu sinto fisicamente, assim. Eu tenho sintomas físicos de fobia, e quando eu penso na minha morte, porque em alguns momentos eu fico imaginando as pessoas no meu sepultamento, no meu cerimonial, e isso me traz um desconforto muito grande, mas eu tento fazer esse exercício sempre. E aí, quando você fala do grupo, Mariana, me chamou muito a atenção, porque você fala da perspectiva preventiva desse grupo, e aí, como assistente social, eu fiquei com uma inquietação de como que essas pessoas chegam a esse grupo. É por demanda espontânea, é por uma identificação, é por uma perda, eu preciso estar vivendo essa dor para ser parte do grupo, ou não, eu quero participar, porque como isso é um fato, né, o que a gente tem de concreto para todos nós, eu quero estar melhor preparada para quando esse momento chegar. Então, eu queria entender um pouquinho como que é essa porta de entrada do grupo. Claro, claro. Primeiro, agradecer, né, o elogio, fico muito feliz de ter transmitido de uma forma leve. Bom, o grupo, né, desse grupo da Mais 60, ele acontece tanto por demanda espontânea, né, então a pessoa pode procurar, como também através dos atendimentos, né, então o que a gente instrumentaliza mais ou menos tá atendendo, viu que é uma demanda de luto, pode falar do grupo, né, se a pessoa quiser participar, ela é encaminhada, eu faço a ligação por rastreio, e a gente verifica esse desejo, tá? Quando eu falei desse caráter preventivo do grupo, eu falo mais no sentido de prevenir o luto complicado, né, que é quando a pessoa não consegue sair, não consegue ressignificar, né, desse lugar, dessa perda, tá? Então, é mais nesse sentido do preventivo.
Mas a gente ainda não... Mas pode acontecer, né? Assim, ainda não aconteceu, a gente está na segunda turma do luto, né? Do transformador. Ainda não aconteceu de ninguém que, olha, não sei lidar direito, não sei lidar muito bem com a morte, gostaria de participar. Mas estamos, com certeza, aí abertos para isso. Ainda não aconteceu, né? Mas realmente estamos abertos. Isso me chama atenção até para um outro conceito, que é o de luto antecipatório. Tá? O luto antecipatório, a gente pode ter um caráter tão funcional quanto disfuncional. Porque o luto antecipatório é quando eu antecipo, né, sintomas relacionados ao luto, né? Que é exatamente isso. Ah, sua filha é única, eu não consigo imaginar, né, a morte dos meus pais. Tá, isso pode ter um caráter funcional, como, por exemplo, quando a gente está diante já de um adoecimento, né? Então, você se preparar, como eu digo, muito entre aspas, né? A gente não está preparado para isso, mas a gente, que nem foi o relato da Ana, né, Ana? Então, uma tia que teve uma preparação, entre aspas, a outra não, então é diferente a forma de vivenciar o luto, né? Uma costuma ser muito mais agressivo, né, para a gente, do que outra, então tem um caráter funcional, tá? Esse luto antecipatório, mas também a gente pode ter esse caráter disfuncional, que é exatamente quando a gente não tem nenhuma ameaça de morte e a pessoa fica ali nutrindo uma crença, né, uma fobia até, em relação à própria morte ou à morte de um ente querido, né? E isso acontece até com grande frequência, né? Mas em relação ao luto era mais nesse sentido né, de um luto complicado, né? Mas quem também, né, quiser participar para ter mais contato com a morte, né, será muito bem-vindo, com certeza. Ai, eu fiquei aqui. Ai, gente, será que eu posso participar desse grupo? O que acontece muito nesse grupo é esse compartilhamento. Né? Talvez seria até interessante a gente fazer, de repente, né, reuniões aí de luta antecipatória, né, para a gente falar um pouquinho dessa dificuldade. Né? Porque esse grupo especificamente, as pessoas trazem esse relato já da perda, né, o quão difícil está sendo. Então, elas trazem muito essas evoluções, então é muito até bonito da gente ver quantas pessoas estão evoluindo, sabe? Então, nossa, eu comecei sem norte, sem rumo, agora eu estou conseguindo ressignificar. Isso, para mim, assim, né, não tem preço, sabe? Eu acho isso muito bonito. Mas fica até a ideia, né? Claro, né, Mariana? Eu acho que é tão importante, né? Você ter um suporte mesmo, você ter alguém para nortear mesmo, porque eu acho que, né, é como a Giovana falou, né? Assim, eu não gosto nem de pensar também no fato de perder outra pessoa, né? Assim, como perdi duas pessoas tão próximas, eu sempre falei, gente, agora chega, né? Tipo assim, não precisa de morrer mais ninguém agora, já deu, né? Mas é isso, né? Quando a gente tem um norte, tem pessoas para, né, trazer a gente para a realidade, trazer a gente para pensar que a vida continua, né? Então, assim, é importante ter esse suporte. E vale só falar só mais uma coisinha rapidinho, né? É que quando a gente fala dessa preparação, não quer dizer que essa morte, quando vier, vai vir sem sofrimento. Até eu, vocês estão falando dessa leveza que eu falo, né? Eu também não lido, assim, maravilhosamente bem com a morte. Né? Então, assim, eu até passei, né? Vocês estão falando coisas pessoais, eu até passei por um acontecimento recente, né? Que era de domingo para segunda, porque o nosso grupo do transformador é na segunda, né? E, assim, eu quase perdi, né, um animalzinho de estimação, mas que para mim, assim, é muito querido, né, meu cachorro, ele é epilético, né, ele teve uma crise, várias crises ininterruptas, então, assim, realmente ele já estava indo, e eu fiquei pensando naquela morte completamente desnorteada, pensando, gente, como é que eu vou falar de morte amanhã, né, domingo para segunda, como é que eu vou falar logo de manhã sobre isso, né, acabou que ele não faleceu, né, mas, assim, claro que isso foi uma preocupação para mim, né? Como é que eu vou estar forte, passando tranquilidade para o outro, sendo que nesse momento eu não estou, mas eu não posso me exigir esse lugar, né? De ficar plena. Não, eu só tenho que ter a consciência, né? De externar, de fazer todo esse processo que nem eu falei, mas com certeza a morte é sempre muito difícil, principalmente aqui na nossa cultura, né? Com certeza. Então, gostaria de agradecer muito, né? Assim, todos os compartilhamentos, Giovana, Ana Amélia. Acho que, né, essa troca, a reunião clínica, ela tem esse caráter mesmo, né? Que a gente possa trocar figurinhas, conversar sobre os temas que são abordados. Queria te agradecer muito, Mariana, né? E por conta da avançada da hora, a gente finaliza por aqui. Se deixar, eu vou falando, gente. É um tema que eu amo. Ah, e eu também. Agora meu relógio, meu Deus. Então, eu queria agradecer muito a participação. Oi, Giovana, fica à vontade. Não, um segundo. Para pensar nesse grupo aí do antecipatório, estou com a Ana, também quero me inscrever. E é interessante, eu concordo muito com a Mariana, realmente, assim, a situação vivida traz dor, assim, isso não faz da gente diferente naquele presente momento. Não, mas como assistente social, eu trabalhei na tragédia de Brumadinho, sabe?
E tem uma expectativa, por isso que eu acho bacana falar disso, sabe, Mariana? Porque tem uma expectativa de que o assistente social dê conta de fazer melhor esse papel, né? Da notícia, da preparação, né? De fazer esse movimento com a família, de orientação. E eu fui praticamente, assim, nas primeiras 12 horas. Então, imagina, assim, eu fui para o IML, eu fiquei no IML enquanto sistema FIENG. Então, foi uma experiência que eu não estava pronta, né? Assim, acho que ninguém estava, porque foi uma tragédia mesmo. Se preparar, né, Giovana? Só foi, né? Não, só fui. E profissionalmente eu percebo que esse lugar dessa notícia nos hospitais está muito para o profissional do serviço social, sabe? Assim, esse primeiro contato com a família. Então, eu acho que quando eu falo disso, eu penso que é um caminho interessante, assim, até para que, não pensando pessoalmente, né, mas profissionalmente, estar mais preparado para lidar com essa situação nesse momento técnico, eu acho que esse grupo, eu queria muito, assim, já estou pensando nisso. Eu adorei. Pode ter certeza, Giovana, eu vou anotar isso, já vou levar, né, para os coordenadores, que eu acho que realmente seria muito importante a gente ter um grupo assim. Eu acho que todos nós tiraríamos muito proveito. Eu adorei a ideia. Então, pronto, a gente já tem a Mariana que pode conduzir o grupo. Já tem pessoas querendo participar. Não, gente, e assim, eu já tenho amigas, assim, que eu vou arrastar, colegas assistentes sociais, porque, de fato, é uma demanda nossa mesmo, de formação. Porque a faculdade não nos prepara para isso, né? E é um lugar que a gente ocupa muito depois da conclusão do curso, sabe? A gente brinca que é impressionante, assim, sobra para o assistente social. E essa minha situação de Brumadinho foi assim, eu não tive nem opção. E quando eu vi, eu estava, gente, imagina, dentro do IML, sabe? Pessoas desesperadas, aquela situação. Nossa, um desespero, sim. Então, eu acho que até com esse perfil mesmo de auxiliar, contribuir com a formação de profissionais. E além de condução de família, de outros colegas, né, Giovana? Assim, né, você vê como que, né, na situação de Brumadinho mesmo, né, perdemos colegas, né, perdemos, né, profissionais da saúde que estavam ali também trabalhando, né, antes da catástrofe. Exatamente. Né? Então, assim, realmente eu acho que a gente precisa muito desse suporte. Antecipatório. Agora, beijo, viu? Foi ótimo. Então, boa noite, pessoal.